Existe um território além daquilo que a consciência comum consegue nomear. Um espaço onde os mitos respiram, os símbolos falam e as histórias revelam aquilo que a alma tenta esconder. Entre a luz do herói e a escuridão da sombra, entre a razão moderna e a sabedoria ancestral, habita o inconsciente coletivo. Aqui, arquétipos despertam, máscaras se dissolvem, e a jornada nunca é apenas externa. Este é o lugar onde histórias se transformam em espelhos da psique. Bem-vindo ao limiar entre o visível e o invisível. Bem-vindo à psicologia, arquétipos e heróis. No episódio de hoje, atravessamos esta narrativa à luz da psicologia analítica para compreender como arquétipos, sombras e conflitos da alma se manifestam em A Empregada, The Housemaid, 2025. A câmera desliza lentamente pelo espaço, primeiro captando a mansão Winchester, paredes cinza em marfim, corredores estreitos, lustres pesados pendendo do teto, o piso de madeira envernizada, refletindo a luz filtrada pelas cortinas, e o eco distante do ranger das portas. Depois, aproximando-se de Millie Calloway, que observa com olhos atentos cada detalhe, mãos trêmulas, respirando de maneira contida, absorvendo a nova vida e a inquietação que a cerca. Ela se move pelos corredores evitando o olhar de Andrew Winchester, cujo sorriso impecável mascara o gume afiado de um controle absoluto, e de Nina Winchester, cuja presença flutua, mas carrega intenções invisíveis. Cada objeto, cada reflexo de espelho, cada sopro de vento que entra pela janela entreaberta se transforma em aviso silencioso, ritualizando a tensão que cresce e pulsa no ambiente. Andrew transforma pequenos deslizes em punição ritualística, o sótão se torna prisão, a fome e a sede viram lições, e o caco de louça quebrado se torna instrumento de penitência. Millie sente cada corte na própria barriga como aprendizado cruel, medindo o tempo pelo batimento acelerado do coração e pelo ar rarefeito do cômodo. Cada dor, cada hesitação, cada respiração forçada se torna mapa para a sobrevivência. E ao mesmo tempo que sente dor, medo e fragilidade, surge a clareza da astúcia. Cada gesto, cada respiração, cada silêncio lhe ensina estratégias de sobrevivência, de manipulação consciente do poder que a sombra de Andrew oferece. Millie percebe que o próprio espaço é a extensão de sua experiência, que a mansão é espelho de seus medos, que a luz e a escuridão coexistem em cada objeto, em cada corredor, em cada gesto. Quando ela finge cansaço e vulnerabilidade e Andrew se aproxima para soltá-la, a pequena faca em sua mão muda a geometria da história. O agressor experimenta impotência. A vítima transforma-se em arquétipo do trickster. E o quarto que antes a punia, agora aprisiona o dominador. Cada detalhe da casa, cada sombra, cada som pulsa com tensão, e a própria casa funciona como corpo vivo do ambiente em que vivem. Mas antes que isso se cumprisse, houve um instante esquecido. Voltemos ao ponto em que nada parecia definitivo. Millie entra pela primeira vez na mansão, olhando para lustres opulentos e sentindo o frio cortante do ambiente. Andrew ajusta a gravata, sorrindo para ninguém. Nina organiza flores que parecem esconder mais do que exibir. O cheiro de cera, madeira e perfume antigo mistura-se com tensão palpável. Mal desconfiava Millie que cada gesto elegante seria sinal de armadilha iminente, que cada sorriso contido carregava cálculo, que cada objeto silencioso na mansão era testemunha e cúmplice de um jogo de poder que transformaria seu destino, que o sótão se tornaria prisão e cada sombra refletiria os perigos ocultos que ela ainda não podia nomear, e que a própria mansão respiraria junto com cada batimento de seu coração, antecipando o momento em que a sombra se revelaria, exigindo dela mais do que coragem, exigindo a reinvenção de si mesma. Millie agora adentrava em um território além daquilo que a consciência comum consegue nomear. Ela experimenta a prisão do sótão,
os cortes forçados, a humilhação e, simultaneamente, a clareza estratégica. Objetos antes inócuos tornam-se símbolos de poder, espaços neutros se tornam arenas de tensão. A instabilidade cresce e a mansão parece respirar junto com a protagonista. Millie não imaginava que cada sombra e cada gesto seriam transformados em instrumentos de vingança, que a mesma casa que a aprisionava agora seria armadilha para seu agressor, e que a astúcia cultivada no medo se tornaria a arma de sobrevivência e reinvenção absoluta, culminando no momento em que a inversão de poder se tornaria definitiva. Millie estava entre a luz do herói e a escuridão da sombra, entre a razão moderna e a sabedoria ancestral. Ela observa Andrew contido no sótão, Nina ao seu lado, e sente a inversão de poder como onda que corrói limites. Cada objeto, reflexo, cada som pulsa com consciência da tensão e da estratégia. O ato de controlar e ser controlado transforma-se em lição de sobrevivência. Até que ponto a sombra, quando revelada, define não apenas o destino do agressor, mas também o da própria vítima. As paredes, corredores e o sótão, que inicialmente simbolizavam medo e opressão, agora refletem vigilância, responsabilidade e experiência. O passado e o presente se misturam, a humilhação e o aprendizado se confundem. E a vitória de Millie não é apenas sobre Andrew, mas sobre o próprio percurso que atravessou dentro do espaço e da sombra que cada humano carrega. Cada objeto, cada corredor, cada reflexo permanece vivo, e a pergunta final paira sobre tudo: até que ponto confrontar a sombra externa altera a própria sombra interna? E que preço psicológico se paga por essa inversão de poder, sabendo que o inimigo que derrotamos também habita dentro de nós? Análise fluida. A mansão Winchester, com seus corredores estreitos, o sótão claustrofóbico e as cores cinza e marfim, atua como extensão do inconsciente de Millie, enquanto a luz filtrada e os sons distantes criam uma atmosfera onde medo, tensão e vigilância se entrelaçam com a percepção psíquica. Cada gesto, cada sombra e cada eco do espaço traduzem um ritmo interno da protagonista, permitindo que o espectador sinta a mesma apreensão e astúcia. O conflito central é revelado como expressão do inconsciente coletivo. Padrões universais de dominação, submissão e renascimento emergem na dinâmica entre Millie, Andrew e Nina, mostrando a batalha eterna entre instintos sombrios e capacidade de reinvenção. A narrativa revela como experiências individuais se conectam a símbolos universais de poder, medo e transformação. Andrew manifesta a sombra de maneira vívida. Seu controle absoluto e manipulação refletem o lado obscuro da psique humana, enquanto Millie confronta essa sombra e transforma a vulnerabilidade em estratégia, revelando a força que emerge ao reconhecer e enfrentar a escuridão alheia. A trajetória de Millie evoca um mito de Perséfone, descida ao submundo, provações, dor e renascimento, enquanto a mansão funciona como Hades simbólico, e a inversão de poder simboliza o retorno à luz transformada, destacando a inevitabilidade do ciclo de morte, sofrimento e renovação. Millie também encarna o trickster, utilizando astúcia e criatividade para inverter a dinâmica de poder e transformar o medo em arma de sobrevivência. Essa função simbólica demonstra como conflitos extremos podem catalisar crescimento e autoconhecimento, tornando o indivíduo consciente de suas próprias capacidades e limites. Ao final, o espaço, os objetos e o sótão não são apenas testemunhos da história, mas símbolos vivos de aprendizado, vigilância e responsabilidade. Confrontar a sombra externa é também confrontar a própria sombra interna. E a vitória sobre Andrew ressoa como reflexão sobre a complexidade moral e psíquica do ser humano. Até que ponto o enfrentamento do mal externo redefine a própria sombra interna? E qual o preço de nossa reinvenção? Psicologia, arquétipos e heróis. Você ouviu? Como a psicologia analítica interpretaria a empregada? The Housemaid, 2025.